Muito bem-vindos a mais uma lenga-lenga do costume e, como de costume, começo por agradecer os patrocinadores, aos patrocinadores, o Azeite Talismã e a Prozis. Não se esqueçam que quando fizerem compras na Prozis Online, e há muito que comprar na Prozis Online, para acrescentar sempre o código lenga-lenga, uma palavra única, independentemente do código que estiver em vigor noutras promoções da Prozis, e há sempre, ou quase sempre, promoções na Prozis a decorrer, mas um código não anula o outro, ambos dão benefícios ao consumidor e o código Lenga-Lenga dá benefícios à Lenga-Lenga. Portanto, sai toda a gente a ganhar. E aconselho que mal acabem de ver isto, corram para o site da Prozis a fazer as vossas compras para o Natal e não só para o Natal. Uh, Quanto ao resto, já sei que estava-me a esquecer, sabia que havia alguma coisa, que havia alguma coisa para adicionar. Não é um código desta vez, é apenas carregar no botão, carregar nas notificações, carregar nos sininhos lá do YouTube e, sobretudo, carregar no botão que diz subscrever o canal. Epá, subscreva o canal, não vos custa nada, estou sempre a pedir isto. Algumas pessoas respeitam o meu pedido e obedecem, como aliás é de bom tom, outras não ligam nenhuma e continuam sem se inscrever. E veem isto, quer dizer, podem ver, continuar a ver sem se inscrever, evidentemente, mas é um pedido que eu estou a fazer, é um favorzinho que me fazem, não ficava mal. Quanto aos temas desta semana, temas neste momento que estou a falar, há poucas horas o senhor Assad acabou de fugir da Síria, não se sabe se está vivo ou se caiu no avião que eu transportava, não há informações muito precisas. O que há é motivos para celebrar a fuga de um ditador particularmente sanguinário, e há motivos para a apreensão com o que vem aí, com o que virá aí na Síria, não é? Uh, não, sendo eu um otimista, não me parece que venha aí nada de espetacular. A melhor, para além do fim de um ditador, de um assassino, para além disso, a melhor notícia que pode vir da Síria, ou desta queda de poder da Síria, do regime sírio, do regime do Sr. Assad, a melhor notícia que pode vir daqui é o enfraquecimento progressivo do Irão. Pode ser que haja mais alguma coisa a cair a curto, médio prazo, se fosse a curto, ainda melhor. Uh, Agora, aquilo a que se chama os rebeldes que tomaram o poder na Síria, neste momento ainda está um bocado nas ruas. Uh, não sei se farão daquilo exatamente um país civilizado e democrático, e ao estilo das democracias ocidentais, ou daquilo que nós costumávamos chamar as democracias ocidentais. Não parece ser isso que vem aí. Parece-me que vem qualquer coisa menos simpática, mas temos que esperar para ver, porque sempre que uma pessoa faz previsões, fazer previsões é meio caminho andado para falharmos. Não? A menos que as previsões sejam pessimistas, aí já não é, aí o caminho é um bocadinho menor, há mais probabilidade de acertarmos, que as coisas, quando as coisas podem correr mal, normalmente costumam correr mal. É o famoso princípio, é a lei de Murphy, não é? Quando as coisas podem correr mal, normalmente correm mal. E é isso que me parece que é capaz de acontecer na Síria, mas espero estar enganado e vamos seguir em frente. Esta semana o país não parou, o país continuou, as pessoas, quer dizer, as pessoas têm que trabalhar e têm que fazer as suas vidas portanto, não pararam por causa disso. Mas o país político e oficial e oficioso parou um bocadinho para comemorar os 100 anos de nascimento de Mário Soares. E nessas comemorações houve de tudo. Começo por contar uma história. Conheci, quer dizer, estive com ele durante 2 horas, com o Dr. Soares, numa entrevista que lhe fiz, nos tempos em que eu escrevia quer dizer, escrevia para 2 publicações do Grupo Cofina, para o Correio da Manhã e para a Sábado, é verdade, eu comecei a escrever num jornal nacional, em jornais nacionais, num Correio da Manhã, não, não é orgulho nem vergonha, é o que é o que foi. E na altura, quando o Dr. Soares se recandidatou à presidência da República, aquelas eleições em que ele acabou humilhado, já não me lembro da votação que ele teve, mas sei lá, 12% ou coisa parecida. Mas nessas eleições, salvo erro 2005, possível,
Entrevistei todos os candidatos presidenciais, exceto porque não quis o Dr. Louçã, porque não queria estar de maneira nenhuma na presença do Dr. Louçã. Imagino que ele também não quisesse estar na minha, portanto, correu bem para ambos os lados, mas entrevistei o Manuel Alegre, entrevistei o professor Cavaco Silva, entrevistei o Jerónimo de Sousa, entrevistei o Dr. Soares. Na entrevista, a entrevista do Dr. Soares teve a peculiaridade de ter decorrido num restaurante, não me lembro qual, um restaurante qualquer de Lisboa, uh, num dia em que tinha saído um artigo meu muito pouco abonatório para com o Dr. Soares. Eu escrevi o artigo e teria tê-lo escrito de qualquer maneira, mas escrevi o artigo sem saber que eu ia entrevistar. A entrevista foi combinada de repente. Eu sabia que eu ia entrevistar, mas não sabia que ia ser exatamente no dia em que saía o artigo. Depois aquilo. As coisas precipitaram-se e a entrevista saiu. A entrevista foi feita, estive com o Dr. Soares, meia dúzia de 4 ou 5 ou 6 horas depois de ter saído o jornal, que tinha o tal artigo na página 2 se bem me lembro, na página 2 o tal meu artigo a criticar o Dr. Soares, já não me lembro porquê, mas sei que não era nada simpático para com ele, e sei que quando me apresentei, o Dr. Soares perguntou a um assessor que, salvo erro, se chama ou chamava, não sei se ainda é vivo, Vítor Ramalho, era um senhor que estava com ele, e pelos vistos costumava estar muito com ele, perguntou a um assessor em voz baixa, mas não baixa o suficiente para que eu não conseguisse ouvir, perguntou-lhe se o tipo é este, e apontou para mim, ele estava a 1 metro de mim, portanto, a coisa deu para perceber com facilidade, e o tipo era de facto eu. E então o Dr. Soares começou na entrevista por ser antipático, pronto. Não foi o mais não sei se foi o mais antipático que pôde ser, talvez não, mas não teve qualquer esboço de, não teve qualquer sinal de empatia para comigo, com o entrevistador, foi desagradável desde o início e isso foi-se atenuando durante a entrevista, mais para o final, o Dr. Soares deve-se ter esquecido que o tal sujeito que tinha escrito o artigo era eu, e já estava num tom mais cordial, usou um tom mais cordial. A entrevista não ficou para a história, era uma entrevista daquelas sobre as posições que ele estava a tomar na campanha presidencial e coisas do género. Sinceramente não me lembro, nunca mais a vi ou reli, nem tenho acesso a ela sequer. Ahm, e, portanto, não me lembro dos pormenores. Sei que isso aconteceu, portanto, ainda fui a tempo isto para dizer que ainda fui a tempo de conhecer o Dr. Soares e conhecer, pelos vistos, o Dr. Soares, não aquele Dr. Soares bonacheirão e extrovertido, sim, mas bonacheirão e agradável de que muita gente fala, fui a tempo de conhecer o outro Soares, não também exatamente o Soares colérico e exaltado, também não foi, não se portou assim comigo, mas, mas não foi, digamos, por exemplo, ao contrário de Jerónimo de Sousa, que foi na entrevista que lhe fiz, depois estive com ele no mesmo dia, à noite, salvo erro, no mesmo dia, que lhe fiz entrevistas, estive com ele à noite para fazer a cobertura para sábado a um comício do PCP, do PCP não, do próprio Jerónimo de Sousa, candidato presidencial, no Barreiro, salvo erro também. Estive depois, conversei mais um bocado com o Jerónimo de Sousa, e foi uma pessoa inexcedível em simpatia. O Dr. Soares não, esteve muito longe disso, mas pronto, também não, a função dele não era ser simpático, independentemente. Julgo que foi o meu artigo que despoltou aquela sisudez do homem durante a maior parte da entrevista. Mas quer tenha sido isso ou não, é indiferente. O artigo teria saído na mesma, eu não deixaria de escrever o artigo por ir entrevistar o homem. Um, mas pronto, isso já foi há 19 anos, salvo erro. Também, outra vez, salvo erro, esta coisa das datas vão-se perdendo e atropelam-se um bocado na memória, mas já são quase 2 décadas, já é um bocadinho de tempo. Já não é caso para dizer estou a ficar velho, estou velho mesmo. Mas esta semana, dizia eu, antes que a velhice me ponha taralhoco de vez e eu me esqueça do que é dizer, ainda não me esqueci, esta semana comemorou-se os tais 100 anos do Dr. Soares. E na Assembleia da República houve opiniões para quase todos os gostos, menos para o meu. Houve opinião mais ou menos isolada do Chega, pela voz do André Ventura, que considerou o Dr. Soares, lembrou o Soares
responsável da descolonização, considerou um traidor à pátria, descontextualizou ali uma história ou outra, a dizer que o Dr. Soares pretendia atirar, mandar atirar a matar aos colonos brancos ou lançá-los aos tubarões. Essas frases vêm em contextos de entrevistas, e se forem ver as origens disso, e na internet encontram isso com facilidade, não são. As frases existem de alguma maneira, mas não querem dizer exatamente aquilo que o Doutor Ventura pretendeu que quisessem dizer, ou pretendeu, ou fingiu que quisessem dizer. Essa é uma das coisas. Para além disso, acho que responsabilizar unicamente o Mário Soares pela descolonização e pelo modo como ela foi feita e pelas consequências da descolonização, sobretudo em relação aos colonos, depois se chamou os retornados que tiveram que vir para cá, a maior parte deles com uma mão à frente e outra atrás. Responsabilizar unicamente o Mário Soares por isso é capaz de ser excessivo. Isso deve-se ao próprio contexto que existia da situação dos colonos portugueses em África antes do 25 de Abril, deve-se a situações que passaram a existir depois do 25 de Abril. O Dr. Soares esteve longe de ser um aliado do MPLA, sabe, até depois de ligações familiares, esteve muito mais próximo da UNITA. Não me parece que tenha sido, não parece que ele tenha agido com particular eficácia ou que tenha feito vigorar a posição portuguesa, ou aquilo que podia ter sido a posição portuguesa com particular eficácia, mas também não parece justo atribuir a culpa por tudo o que aconteceu nessa descolonização. Acho difícil que outra pessoa no lugar dele acho difícil, improvável que outra pessoa no lugar dele tivesse feito muito melhor. Provavelmente certas pessoas no lugar dele teriam feito melhor, muito melhor, uma descolonização perfeita e absolutamente, uma transição absolutamente suave e indolor. Tenho muitas dúvidas que tivesse acontecido. Ahm, mas pronto, o Dr. Ventura não iria perder a oportunidade, naturalmente, quer dizer, poderia perdê-la e acho que só não lhe ficaria especialmente mal, mas não quis perder a oportunidade de levantar o Soares enquanto besta negra da descolonização e aquele Soares que pisou na bandeira portuguesa e, e no fundo odiava Portugal e os portugueses e aquelas coisas todas. Há uns contextos, há aqui umas meias verdades, há aqui umas meias mentiras, há aqui mentiras completas. Assim, a coisa não era bem essa. Agora, a coisa também não era de certeza absoluta. A coisa, estou-me a referir ao Dr. Soares, o Dr. Soares não era de certeza absoluta o santo absolutamente incontestado e incontestável, o santo que pairava acima da superfície da terra e de nós, réus mortais, que a maior parte dos discursos na Assembleia da República quis fazer parecer. E estou-me a lembrar, em particular, já não falo dos discursos dos socialistas, falo do discurso, por exemplo, do Presidente da Assembleia da República, o Dr. Aguiar Branco, eh, que pretendeu erguer o Dr. Soares, não levá-lo não a um pedestal, aliás, fizeram para aí um busto que se parece com um busto do Dr. Soares, inaugurou-se para aí, e é exatamente igual ao busto do Cristiano Ronaldo, que não sei se é o mesmo escultor, mas parece haver aí alguém a fazer bustos com rostos em série. Mas para além disso, o Dr. Aguiar Branco fez um retrato do Dr. Mário Soares, que também me parece exageradamente limpo, exageradamente limpo. O Dr. Soares esteve longe de ser, se não foi a figura quase demoníaca pintada pelo Dr. Ventura, esteve muito longe de ser a figura perfeita e abençoada, pintada pelo doutor, por exemplo, pelo doutor Aguiar Branco. Eu digo o doutor Aguiar Branco porque foi o discurso dele que eu ouvi praticamente na íntegra, o resto vi umas referências aqui e ali, não queria fazer citações, atribuir mal citações, ou fazer citações mal atribuídas. Mas o retrato do lado do sistema político, do sistema, o retrato do Dr. Soares também me parece exagerado. Acho que o Dr. Soares não foi, esteve muito aquém de tudo aquilo que se disse dele. O Dr. Soares foi um político. A importância do Dr. Soares na história de Portugal resume-se a uma época muito específica e, felizmente, breve. Foi o período posterior ao 25 de Abril e foi, sobretudo, o período de 75, a que se começou por aquela fase que se chamou o Verão Quente e os acontecimentos que deram origem ao 25 de Novembro. O Dr. Soares, nesse período, e pode-se discutir se ele fez isso por convicções profundas da sua natureza ou se fez isso apenas por oportunismo político, porque o Dr. Soares percebeu que
de repente liderava um partido que era de longe o partido maioritário em Portugal, a maior força política em Portugal, uh, e, e, portanto, havia um projeto de poder ali que não podia ceder ao projeto de poder do Partido Comunista Português. Portanto, o Dr. Soares pode ter agido por mero oportunismo, apenas porque tinha um projeto de poder e percebeu que esse projeto de poder era viável, eleitoralmente viável. Há essa hipótese. Há a hipótese do Dr. Soares ter agido por convicções democráticas profundas, não sei o que é que lhe ia na alma, não sei se ele era, na essência, um democrata, não sei se ele era um esquerdista que usou a moderação ou o anticomunismo para se erguer, para mandar nisto. Uh, Aceito qualquer das hipóteses. Agora, a verdade é que, independentemente do que lhe ia na alma, do que o Dr. Soares pensava, ou do que sentia, a verdade é que ele esteve, nesse período, esteve do lado certo. E a sua presença do lado certo foi absolutamente decisiva. Foi, dado o peso que ele tinha, e sem trocadilhos, dado o peso político que ele tinha, melhor assim, foi absolutamente, essa presença foi decisiva para que o comunismo, o projeto comunista tipo, de transformar Portugal numa espécie de Cuba da Europa, ou de uma Albânia mais a oeste, que esse projeto falhasse. Porque se o Dr. Soares estivesse do outro lado, quer dizer, se estivesse do outro lado, também o seu peso político seria muito menor, com certeza, e seria parcialmente, em boa parte, esvaziado. Mas a verdade é que ele esteve do lado correto, e ele está do lado correto, junto com o Sá Carneiro, com o Amaro da Costa, sério, com muitas outras pessoas, com os militares que fizeram o 25 de Novembro, com os generalianos, com Pires Veloso, com Jaime Neves, com as figuras altamente, às vezes dúbias, que assinaram o documento dos nove, por exemplo, também. Melo Antunes, eu já não sei os postos que as pessoas tinham na altura, mas o Coronel Melo Antunes, o Tenente-Coronel até esse posto que ainda continua aí, o Vasco Lourenço e tal, lá de assinar o documento dos nove. Ou seja, mas no meio dessas figuras todas, o Dr. Soares foi figura politicamente, não militarmente, claro, mas politicamente foi a figura preponderante e decisiva. O Dr. Soares esteve do lado da democracia, fez tudo para que a democracia vingasse em Portugal, um regime democrático, com todas as suas limitações, e em Portugal essas limitações serão até muito maiores do que aquelas que eu gostaria, mas o responsável por isso, pelo regime que temos, que é mauzinho, que é fraquinho, que é manquinho, mas apesar de tudo é de longe melhor do que o regime que o PCP queria implantar em Portugal, e, na minha opinião, também é de longe melhor do que o regime que havia em Portugal antes do 25 de Abril. Um, se alguém me estiver a ver e for saudosista do, do professor Salazar, eu digo, eu não sou. Eu prefiro, apesar de tudo, prefiro esta democracia que é cheia de. É quase uma, é quase um embaraço. É uma democracia absolutamente manchada parcial, uma democracia fraca enquanto democracia, mas apesar de tudo é uma democracia. Ainda temos tido a capacidade de eleger, não digo quem queremos, mas quem nos põe à disposição. E isso, por muito que a escolha não tenha, não seja brilhante e não tenha sido brilhante durante este meio século, é melhor do que não podermos escolher de tudo. Apesar de tudo, é melhor. E, portanto, nesse processo, o Dr. Soares foi importante, e é esse processo que devia ficar registado como o grande contributo do Dr. Soares para a história de Portugal, para a história recente de Portugal. Portanto, o seu papel no Verão Quente, o seu papel nos acontecimentos que levaram ao 25 de Novembro, o seu papel na consolidação da democracia, seja ela qual, como for, em Portugal. Para além disso, qual é a importância do Dr. Soares? Eu não, sinceramente peço desculpa, mas não consigo detectar nenhuma importância em particular. O Dr. Soares, antes do 25 de Abril, não foi um destacadíssimo antifascista. Por um lado, o regime de Salazar não era exatamente fascista, mas vamos dar de barato que era, não interessa, mas o Dr. Soares não era exatamente uma figura lendária do antifascismo, deu o seu contributo, com certeza, sem grandes sacrifícios pessoais, ao contrário de outros, o que não os torna melhores, muito pelo contrário, quer dizer, o doutor Cunhal esteve preso, isso não é exatamente não abona em favor do doutor Cunhal.
Ora, podia ter sido preso, podia ter sido torturado, podia ter sido submetido às maiores infâmias, e isso não invalida que ele depois tivesse para Portugal um projeto de uma ditadura muito, receio que teria sido muito mais sanguinária, muito mais criminosa do que a ditadura do professor Salazar. Portanto, não são os sacrifícios feitos durante o Estado Novo que habilitam alguém a ser alguma coisa. O Dr. Soares, de qualquer maneira, fez o que fez durante o Estado Novo, exilou-se onde se exilou, contestou o que quis contestar, uh, e depois quando finalmente chegou ao poder, tivemos o 25 de Abril, tivemos o 25 de Novembro, quando finalmente o Dr. Soares chegou ao poder, foi primeiro-ministro, e como primeiro-ministro foi duas vezes primeiro-ministro, e das duas vezes não foi um primeiro-ministro que tivesse deixado propriamente de saudades, foi um primeiro-ministro fraco, que ele não fazia parte de. Havia uma certa fama que o Dr. Soares não, como se dizia, não lia os dossiês, pois aparentemente não. O Dr. Soares ah, não era um portento de. Digamos que o seu caráter não era compatível com o caráter de um primeiro-ministro, sobretudo um primeiro-ministro de um chefe de governo de um país numa crise profunda, numa reestruturação profunda. O Dr. Soares não tinha muita paciência, se calhar em geral, e não tinha paciência certamente para esses pormenores, para os pormenores que seriam necessários e para as subtilezas necessárias que de Portugal precisava para suportar menos mal os solavancos a que estava sujeito naquele período de elevadíssima transformação e, portanto, de uma primeira vez ainda nos anos 70, em 77, salvo erro, não é? Foi o FMI apareceu, teve que entrar cá pela primeira vez. Em 84, o FMI entrou pela segunda vez, também durante um governo do Dr. Soares, não exatamente por culpa exclusiva do Dr. Soares, tinha havido antes o governo de Balsemão, foi co-responsável e se calhar maior responsável pela vinda, mas o Dr. Balsemão é quem é, também não vale a pena. Uh, e assinei uma nota de rodapé na história do país, irá merecer, com certeza. Mas, de qualquer maneira, como Primeiro-Ministro, o Dr. Soares foi fraco. Como Presidente da República, durante o primeiro mandato, fez aquilo que um Presidente da República normal faria, quer dizer, geriu a coisa de forma, sobretudo ao nível simbólico, não embaraçou ninguém, não, não foi uma presidência excepcional, mas também o sistema português provavelmente não permite presidências excepcionais. Tipo, se não se der muito pelo Presidente da República já não é mau. E durante o primeiro mandato o Dr. Soares não o fez por se extinguir, em especial. No segundo mandato já foi diferente. No segundo mandato o Dr. Soares aproveitou para se tornar, para voltar a ser, como tinha sido durante o breve período da AD, voltou a ser o líder da oposição. E foi o líder da oposição aos governos de Cavaco Silva, à parte final dos governos de Cavaco Silva e ajudou a derrubá-los, com certeza. Não foi ele o obreiro do derrube de Cavaco Silva, o próprio tempo também se encarregou disso, próprios erros desses governos, mas o Dr. Soares transformou a presidência numa espécie fez à presidência aquilo que que até de forma mais assumida, não queria um partido porque já o tinha, não é? Mas fez aquilo mais ou menos que o general Yanes fez no final da sua presidência, através da criação do PRD, de fazer política partidária a partir de Belém. O Dr. Soares fez isso de forma mais clara, mais direta, mais franca, mais sincera, fez isso em absoluto. Usou a presidência para fazer campanha, para fazer política, e fez. E fez política. Depois, pelo meio, temos outras manchas no currículo do Dr. Soares que também dificilmente justificam os encómios que lhe foram dirigidos na Assembleia da República. Temos, desde logo, o lendário caso de Macau, a imensa quantidade de casos ligados a Macau. Um, Depois há outras historinhas pelo meio que também envolvem o Dr. Soares, as próprias ligações à UNITA, de João Soares e tal. Macau será talvez o caso mais, não digo mais lembrado, porque fala-se muito pouco nisso, e o famoso livro do Rui Mateus, Contos de um PS Desconhecido, o livro que falava nisso e que relata com algum pormenor o escândalo que foi a questão de Macau. O livro foi retirado das bancas com muita pressa na altura, mas hoje encontra-se por aí em PDF, depois aqui o valha. Portanto, quem quiser consultar aquilo que aconteceu, ou pelo menos uma visão
que veio de dentro do que aconteceu, do que é o caso Macau, que são as histórias ligadas a Macau, e aquelas pessoas, normalmente do Partido Socialista, que passaram por lá e que voltaram normalmente bem melhor do que aquilo que foram, em termos materiais. O livro Contos do PS Desconhecido, o Rui Mateus, é esclarecedor. Portanto, o Dr. Soares, tirando pelo período breve de 74, 75, 70, sim, 75, foi o ano de glória do Dr. Soares, aquele ano pelo qual ele merece ser recordado. Tirando esse período, vá lá, de 74 a 77, por aí, recordo também que durante o primeiro governo do Dr. Soares o Conselho da Revolução ainda existia, e que só terminou, foi preciso Sá Carneiro, Francisco Sá Carneiro, com o primeiro governo da AD, só nessa altura é que Portugal se viu livre da interferência dos militares na vida política, e que militares, não é? Só aí é que isso aconteceu, portanto, só aí é que foi Sá Carneiro também que provou que um partido de direita liberal podia chegar ao poder em Portugal. Portanto, há uma série de, de proezas que podemos atribuir ao Dr. Soares, mas que não são. Não é correto atribuir. O Dr. Soares, os seus méritos esgotaram-se num período que eu esqueci-me de falar há pouco, acho que me esqueci de falar, aquele período, o seu período de glória, aquele período de 75, 76, sobretudo de 75, há que não esquecer que o Dr. Soares seguiu a linha que seguiu também, porque tinha o apoio da CIA, e do embaixador americano em Portugal, do Sr. Carlucci, ou seja, teve o apoio dos americanos e esse apoio também terá ajudado a dirigir, a condicionar a postura do Dr. Soares no sentido, no caminho da democracia. Mas isso são outras discussões. Uh, mas o Dr. Soares teve uma vida longa, se fosse vivo teria agora 100 anos, não chegou a tanto, mas morreu, salvo erro, em 2017, portanto morreu há 7 anos, e chegou aos 92, 93 anos, por aí. Teve uma vida bastante longa e nessa vida longa aquilo que politicamente se aproveita é um pedacinho pequenino. O resto, nada no resto faz o Dr. Soares propriamente, já não digo um santo, isto nunca passaria pela cabeça, mas faz o Dr. Soares uma figura prodigiosa da história de Portugal. O Dr. Soares é uma figura importante da história contemporânea de Portugal. Com certeza que é. Goste ou não se goste, tal como é o Dr. Cunhal, tal como é o professor Salazar, como é com certeza o Francisco Sá Carneiro, são figuras importantes da história contemporânea portuguesa. Uh, Fazer dele uma espécie de monstro sagrado, do nosso regime, da nossa democracia, é capaz de ser a figura simbolicamente mais importante da nossa democracia. Materialmente, eu acho que nestes 50 anos a figura que mais contribuiu para que Portugal, para o bem e para o mal, seja aquilo que é hoje, é o professor Cavaco Silva, talvez. Acho que presidiu para o bem e para o mal as maiores transformações, as transformações estruturais mais relevantes do país, e eu tenho algumas reservas em relação, minha opinião sobre o professor Cavaco Silva não é exatamente, não é só feita de saudades e elogios. Tenho uma série de reservas em relação à ação do professor Cavaco Silva enquanto chefe de vários governos. Como Presidente da República, não tenho, a questão não se põe. Uh, mas pronto, acho que para uns o professor Cavaco será a figura mais decisiva mais, sim, relevante deste regime de 50 anos, para outros será o professor Cavaco Silva, para outros ainda Sá Carneiro, não sei, cada um depois escolhe o seu, para outros será Mariana Mortágua, ou assim, não sei, mas cada um escolhe o seu. Agora, uma coisa é a dimensão simbólica de uma figura, o papel que ela ocupa na história do país, na história, não, num bocadinho da história do país. Outra coisa é, à conta disso, transformá-lo num ser quase mitológico. O Dr. Soares estava longe de ser um ser mitológico. Uh, Foi alguém que percebeu que podia, já a partir do berço, não é? Mas sobretudo depois pelos enrolares e pelas circunstâncias da vida, percebeu que podia ser uma figura uh, com poder em Portugal, com particular poder em Portugal, e foi-o. Aproveitou as circunstâncias e geriu-as bem, no sentido, bem, no seu interesse pessoal. Agora, em relação ao país, não acho que tenha sido nada de exemplar, acho que
Isto é tudo muito pela rama, claro. Não estou a discutir pormenor a pormenor, mas acho que Portugal, o país deve agradecer, o país democrático deve agradecer ao Dr. Soares aquilo que ele foi na sequência da 25 de Abril, independentemente das suas motivações. O país, o Portugal democrático não tem muito a agradecer ao Dr. Soares nada do que aconteceu depois daí, sinceramente. E então, podem fazer bustos, estátuas, capelinhas, ok? O regime é pródigo em vénias e venerências e reverências e sumidades e criar essas sumidades, mas não vou contar comigo, não vou contar especialmente comigo, também não contariam. Também não vou juntar ao grupo do Dr. Ventura, que acha o Dr. E fazer o Dr. Soares o maior inimigo, quase um inimigo do país. Então, eu não estou à espera nunca de políticos perfeitos. E agora, na segunda parte, já vou falar a propósito disto, falarei de outro assunto que também pode ser ligado um bocadinho a este, mas não estou à espera de políticos perfeitos, e em Portugal muito menos. A gente não é contentar-se com o que temos, não nos devemos contentar com o que temos, mas devemos perceber que o que temos é o que temos e que não, às vezes não dá para mais. Uh, o Dr. Soares é uma das figuras mais importantes do século XX português, ou dos últimos 50 anos portugueses. É, com certeza. Isso é assim uma coisa excepcional? Não acho que seja. É o que é. É um português com algum relevo na história recente de Portugal. Na história recente de Portugal. Não sei até que ponto. ah, não parece que vai ser uma figura. Se ainda houver história, se ainda se ensinar história daqui a 500 anos, não parece que o Dr. Soares vai ser uma figura especialmente destacada nessa história, mas a falta de alternativas também faz com que ele tenha algum destaque natural. As alternativas também, as glórias portuguesas, especialmente no nosso tempo, não são muitas. Por um lado, porque não parecem ser muitas, e por outro lado, porque ainda não passou o tempo necessário para perceber quem fica e quem não fica na história. A história exige sempre isso, tempo. E só passando um determinado tempo é que as coisas vão sedimentando e se vai percebendo quem fica para a posteridade e de que modo fica com que dimensão fica. Ainda não passou esse tempo, ainda não há tempo, o doutor Soares está há 7 anos, não há tempo suficiente para se perceber qual será o papel do homem na história de Portugal. Não me parece que seja o papel apontado pelo doutor Ventura e não é de certeza o papel apontado por exemplo, o doutor Aguiar Branco. Está muito longe disso. Só mesmo para terminar, há que notar que ainda há poucos dias o PS, como aliás tem feito nos últimos anos, mostrou envergonhar-se e praticamente detestar a lembrança do 25 de novembro, o 25 de novembro para o qual o Dr. Soares deu um contributo importantíssimo, uh, pelo menos ao nível político e social. Uh, Há uns dias o PS mostrou a abominar o 25 de novembro, 10 dias depois, 12 dias depois, vem comemorar e orgulhar-se muito de ter como fundador do partido e como figura maior do partido o mesmo Dr. Soares, que deu esse contributo decisivo para o contragolpe do 25 de novembro. É, é interessante, o PS atual, eu ia dizer que é um partido esquizofrénico, não é um partido esquizofrénico, é um partido que, apesar de tudo, lá está o Dr. Soares, com convicções democráticas ou apenas por oportunismo, fez do PS um partido que, com aqueles defeitos todos que nós reconhecemos no PS desde a primeira hora, fez, apesar de tudo, o PS um partido ali de centro-esquerda. O PS atual não é um partido de centro-esquerda, o PS atual é um partido de extrema-esquerda. É um partido que, ideologicamente, as suas principais figuras não se distinguem das principais figuras do Bloco em termos ideológicos. Depois há ali uma figura, um penduricalho ou outro no PS, como o Dr. Assis, o Dr. Sousa Pinto, há uns penduricalhos que gostam de criticar, ou de vez em quando criticam, ali dentro do permissível, a orientação atual do PS, mas continuam no PS. A verdade é que o PS que manda atualmente, o PS que as pessoas que decidem os destinos e as opções do PS atual são pessoas que podiam estar perfeitamente no Bloco. Agora, o PS dá mais facilidade a bons empregos e, sobretudo, dá mais empregos. Portanto, eles estão no PS. E esse partido que não.
esse partido que sem escrúpulos nenhuns de se aliar com toda a convicção, não só com oportunismo, mas como foi o caso do Dr. Costa, mas com convicção de se aliar à extrema-esquerda, partidos de natureza totalitária, claramente totalitária, como o PCP e o Bloco de Esquerda, o PS do Dr. Soares não era assim. O PS do Dr. Soares permitiu a existência de extrema-esquerda, também lhe interessava haver ali para definir o espectro político português, interessava-lhe que houvesse ali uma espécie de contrapeso à sua esquerda. Com certeza, a política é cheia de cinismos e dessas coisas todas. Mas o PS, do Dr. Soares, nunca foi um partido de extrema-esquerda. O Dr. Soares, na velhice, dizia muitos disparates, e por pudor não vou analisá-los. Mas o Dr. Soares, da política, enquanto esteve na política ativa, nunca deixou que o PS fosse um partido aproximado da altura do Partido Comunista. E o PS hoje é um partido que está perfeitamente, está muitíssimo bem, ou estaria muito bem, muitíssimo bem coligado com os partidos totalitários, os partidos comunistas, seja o Bloco, seja o PCP, seja o LIVRE, ou lá como é que aquilo se chama. Um, e pronto, sobre o Dr. Soares é tudo, já volto para uma segunda parte, muito mais curtinha, para não vos maçar. Ok, acho que já estamos na segunda parte e a segunda parte vai ser muito mais breve, mas é apenas um desabafo. E ainda agora acabei de criticar, a propósito do Dr. Soares, a postura do Dr. Ventura. E aquilo que o Dr. Ventura disse sobre o Dr. Soares, não concordo com boa parte do que ele disse, acho que boa parte do que ele disse foi retirado do contexto. Algumas coisas que ele disse são verdadeiras, outras coisas não são exatamente verdadeiras, e outras coisas nem sequer têm gravidade nenhuma, como aquela história do. Embora mostrem um caráter, mas não têm propriamente gravidade ou impacto ou relevância política, como aquela história de quando o Dr. Soares, numa presidência aberta, disse ao seu guarda desapareça e tal. Não é exatamente o Dr. Soares a desafiar e a anular e esvaziar o poder das autoridades policiais. Era apenas um desabafo de alguém que estava habituado com maus modos, é verdade, pouco educado, de alguém que estava habituado a usar de maus modos e a ser pouco educado com quem lhe apetecia. Isso mostra o caráter, pode mostrar o caráter do Dr. Soares em termos de relevância política, não tem relevância política nenhuma e o Dr. Ventura resolveu fingir que sim. Uh, isto é a crítica que eu faço ao Dr. Ventura e ao Chega, ao André Ventura e ao Chega, nesta questão do Dr. Soares. Na semana passada critiquei o Dr. Ventura e o Chega a propósito dos farrapos lá pendurados na Assembleia da República, embora tenha dito que é muito mais grave pendurar a bandeira da Palestina na Câmara, no Castelo de São Jorge, ou projetar a bandeira da Palestina e a bandeira do Líbano na Câmara do Porto, como parece que vai ser feito em janeiro, no Castelo de São Jorge já foi feito. Parece-me isso muito. Fiz questão de dizer e de falar aqui com algum vagar, de que isso parecia muito mais grave, muito mais digno de indignação do que aquele número dos farrapos lá por causa do fim dos cortes aos vencimentos políticos, dos 5% ou lá o que é. Isso foi outra crítica que fiz ao Dr. Ventura, embora com essas ressalvas. Há 2 semanas resolvi criticar aqui porque não gosto dele, não gosto do que ele representa, não gosto do que ele já disse e do que contradisse a figura do Almirante Gouveia Melo, não gosto da forma como ele tratou as pessoas que com maior ou menor razão, algumas também eram um bocadinho exageradas, é verdade, mas as pessoas que com maior ou menor razão eh, criticaram, não foi campanha de vacinação, criticaram a forma como a vacinação passou a ser, na altura, um critério sine qua non para termos uma vida normal. E o papel do Almirante nesse. Ele não se limitou a organizar uma campanha de vacinação, ele fez juízos de valor sobre as pessoas que, por exemplo, não se queriam vacinar, ou sobre as pessoas que achavam que o passaporte de vacinação, que era um absurdo e era uma violação da privacidade. Eu, por exemplo, já disse isso várias vezes. Eu vacinei-me porque queria viajar e precisei da porcaria da vacina para viajar. E nem ponho de parte que a vacina tenha sido útil para pessoas em situações de saúde mais débil ou de idade mais avançada. Não, nem me meto nessas conversas, porque não sei, de facto, não sei. Agora, meto-me quando vejo um sujeito que, por simples vice-almirante, podia ser marechal, podia ser o imperador da Prússia, a organizar, a mandar montar umas tendas e a mandar uns enfermeiros dar umas injeções, e por causa disto, ele achar que tinha o direito de ser comentários sobre aquilo que as pessoas pensavam ou não pensavam sobre as vacinas.
Acho que ele não tinha esse direito, acho que ele também, não é que não tenha o direito, mas acho que isso, o sucesso da campanha de vacinação, que correu bem, não dá, não devia dar, num país normal, não devia dar àquele senhor o estatuto suficiente para ele ser o candidato favorito à presidência da República. Eu não estou a falar dos adversários, outros potenciais adversários que o Almirante, ou vice, era vice-almirante, agora é Almirante, que o Almirante tem na corrida. Realmente o cenário é absolutamente desolador. Não é isso que está em causa. Está em causa que não estou a ver o que é que aquele senhor fez para que tanta gente mostre curva e espinha perante ele. Não acho que ter sido competente numa tarefazita que lhe foi confiada seja um fenómeno. Em Portugal, pelos vistos, é. Não devia ser. Há muita gente competente noutros lugares, uma pessoa que desempenha com competência uma função. Pronto, está apenas a fazer o seu trabalho. Aqui, pelos vistos, é motivo de espanto e é uma espécie de milagre. Olha, o homem foi chamado para fazer isto ou aquilo e até fez. Bravo, vamos eleger o Presidente da República. Portanto, eu critiquei aqui o Almirante Gouveia Melo, que parece que, não sei se ainda é assim, que estava para ser o candidato do Chega. E, por isso, por causa do Almirante Gouveia Melo, por causa dos farrapos lá pendurados na Assembleia, no Palácio de São Bento. E imagino agora, por causa do Dr. Soares, das opiniões do Dr. Ventura sobre Mário Soares, eh, nos dois primeiros casos já tive aqui uma série de comentários a dizer que não estão para aturar a lenga-lenga porque eu discordo do Dr. Ventura. O ponto é esse. Porque eu não estou sempre de acordo com o Dr. Ventura, as pessoas deram para me insultar, podem me insultar à vontade, podem não ver a lenga-lenga, claro que não tem que ver a lenga-lenga, claro que me podem insultar nos comentários, eu não bloqueio ninguém, nem peço ninguém de fazer isso. Ahm, Agora, não vale a pena virem aqui espreitar isto se acharem, a pensar que isto é um canal de difusão das ideias do Chega, porque não é. Eu escrevo, faço opinião, nos jornais e nos jornais faço há 25 anos. Na rádio faço há 5 quase 5 e meio. E sempre disse aquilo que eu achava que devia dizer, aquilo que eu sempre achei sobre os assuntos. Eu digo que aquilo que eu imito, aquilo que eu produzo é a minha opinião. Eu nunca andei a emitir, ou a produzir, ou reproduzir a opinião de determinados políticos, do político A, do político B, do político C. Não vou fazê-lo agora com o Dr. Ventura. Também sei que em Portugal até sou um caso relativamente raro de pessoas que têm acesso a uma coluna de opinião e uma coluna diária numa rádio nacional. Uh, Sou das poucas pessoas que eu tenho noção de que não estou a olhar para o Chega apenas como ou não estou a olhar para o Chega como um partido de extrema-direita, uma ameaça à democracia, um grupo de perigosos fascistas que pretendem tomar o poder em Portugal e destruir as bases do nosso maravilhoso sistema democrático. Não, eu já elogiei o Chega não sei quantas vezes, certo? Uma posição ou outra do Chega. Assim como já critiquei posições do Chega uma e outra vez. E assim continuarei a fazê-lo. Eu não estou aqui ao serviço do Chega, como, ao contrário dos comentadores, não estou aqui apenas para criticar o Chega. Estou aqui para emitir a minha opinião, não a opinião que me mandam emitir, não a opinião que me mandam produzir. Esta opinião, ou as opiniões todas, eu emito muitas, as opiniões todas que me possam atribuir são minhas, não são de mais ninguém. Portanto, se vêm para aqui, se há pessoas que vêm espreitar, ou se costumavam ver, ou costumam ver a lenga-lenga do costume, a pensar que é um canal difusor das ideias do Chega e do Dr. Ventura, obviamente vão ficar desiludidas, porque não é, e não vai ser. No dia em que o Chega, ou a Iniciativa Liberal, por exemplo, a Iniciativa Liberal, eu nunca votei no Chega, eu já votei uma vez ou duas, pelo menos uma vez, na Iniciativa Liberal, e já me fartei de criticar a Iniciativa Liberal e apetece-me criticá-los todos os dias. E também já tive pessoas, algumas que até conheço, pessoas, não digo amigos próximos, mas pessoas que conheço, com quem tenho alguma familiaridade, e que algumas até ficaram chateadas comigo por causa disso. Pessoas ligadas mais à iniciativa liberal. Também conheço uma série de gente que está mais ligada ao Chega, ou pessoas que não estando ligadas diretamente ao Chega, que votam no Chega, e são meus amigos. E continuo a dar-me com essas pessoas, sem problema absolutamente nenhum, como outras pessoas do PSD, como pessoas do CDS, sem problema nenhum. Agora, esperar que eu ande a reproduzir ideias do partido A ou B ou C, isso não esperem, porque eu não vou fazer isso. Há políticos que eu prefiro a outros, é evidente que prefiro. Até hoje o Dr. Ventura deu menos motivos
para eu detestar do que, evidentemente, as doutoras Mortáguas, por exemplo, o doutor Pedro Nuno Santos. Não faço equivalências nem sequer entre o Chega e a extrema-esquerda. Eu não faço sequer equivalências entre o Chega e o PS, do que tenho visto. Agora, às vezes o Chega, é verdade, e cá vai outra crítica, parece querer fazer-se equivaler muito ao PS, porque vota com o PS uma série de medidas. Se essa forma de agir do Chega é justificada, em certos casos é, porque o doutor Montenegro fez questão de traçar as tais linhas vermelhas que excluíram o Chega à partida de qualquer hipótese de entendimento com o PSD, fosse a que nível fosse. E o Chega, de uma forma um bocadinho birrenta, mas que eu consigo compreender, prefere muitas vezes estar do lado oposto ao governo, independentemente disso o fazer estar do lado do Partido Socialista. Também acho que o Chega, às vezes, está do lado do Partido Socialista porque genuinamente acredita, tem uma visão para Portugal que, às vezes, na economia, sobretudo, e já falei, já disse isto a várias pessoas do Chega, algumas delas dirigentes, já disse isto na cara delas e elas não me contradisseram, curiosamente. O Chega tem uma visão para o país, sobretudo na economia, na forma como o Estado deve agir para com a sociedade. Na economia, tem uma visão socializante e estatizante. Uh, Está no seu direito, agora eu é que não estou no direito de apreciar isso e muito menos tenho o dever de vir tratar isso como de uma coisa positiva se tratasse, ou se eu achasse, ou que eu achasse que era uma coisa positiva. Não acho. Agora, o- quando chega a dizer alguma coisa com que concordo, ou dizer alguma coisa com que concordo, provavelmente diluei aqui. Quando chega a dizer alguma coisa ou disser alguma coisa de que discordo, também o direi aqui sem problema absolutamente nenhum. Ah, isto se há, isto pode não ter interesse absolutamente nenhum, é só um sujeito como outro qualquer a dar umas opiniões. Agora, uma coisa eu posso garantir, são opiniões absolutamente livres. O que eu faço aqui, o que eu faço na crónica semanal escrita no Observador, o que eu faço na Rádio Observador, é produzir opinião livre. Livre no sentido que vem da minha cabeça. A minha cabeça depois, como a de qualquer um de nós, está condicionada, de certeza, por muitas influências que acumulamos ao longo da vida, mas isso é outra questão. Agora, não há ninguém aqui a soprar nada, não há ninguém a sugerir nada, quer dizer, às vezes sugerem-me um tema, e eu normalmente nem sequer pego nisso, mas sugerir uma orientação, isso era escusado, porque eu não vou por aí. Ou eu, convictamente, já penso assim, ou não vou pensar assim apenas porque alguém me sugeriu que era mais aconselhável para mim pensar assim. Não, não, não é essa a minha forma. Há uma palavra que não existe em português propriamente, que é o contrarian, que é contrariador. Eu, se calhar sou assim desde miúdo, mas prefiro ver sempre o mundo, e em particular a política, do lado contrário, do lado de quem não está a alinhar. Eu, quando vejo muita gente a repetir um bordão, a reproduzir um chavão qualquer, uma tese, uma opinião, isso faz-me logo ficar de pé atrás e partir do princípio, não quer dizer que depois conclua a mesma coisa, mas parto do princípio de que o que essas pessoas estão a dizer ou é pateta, ou está errado, ou o tiro está a sair ao lado, qualquer coisa ali não está bem. Hum, Gosto de tentar perceber a realidade, não pelo lado conspirativo, de que esta gente está toda enganada e tal, não é por aí, não, 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 não é isso. Gosto de tentar perceber a realidade, ponto. E isso, muitas vezes não consigo, com certeza, ou percebo-a mal. Reconheço essa possibilidade, é evidente, mas faço um esforço para tentar perceber a realidade tal como ela é, não como eu gostaria que ela fosse, ou como outros gostariam que eu a retratasse. Portanto, sobre isso estamos conversados e se para os habituais ou esporádicos espectadores da Lenga-Lenga que vinham ou ainda vêm aqui à procura de um canal do Chega, pá, desculpem lá, não, não é aqui, deve ser ali na porta ao lado, qualquer coisa, deve haver aí outros a fazer isso. Eu não faço. O que eu faço é a lenga-lenga, faço opinião livre, faço questão de agradecer aos patrocinadores disto, o Azeite da Lisma e a Prozis. Não se esqueçam de incluir, mesmo que sejam que não gostem da lenga-lenga, gostam de certeza, ou podem vir a gostar dos produtos da Prozis, incluam o código lenga-lenga quando fizerem compras na loja online e, mesmo que não vejam os vídeos, subscrevam o canal.
Só de pirraça, subscrevam aí o canal, ativem os sininhos, notificações, essas coisas todas, os botõezinhos todos cá para ali no YouTube, façam essas coisas todas e se não ficarem demasiado incomodados, se não se sentirem demasiado defraudados, conto estar convosco para a semana, noutra lenga-lenga, até lá.